Olá pessoal, tudo bem? Então, dando sequência às nossas aulas, vamos falar agora sobre os ácidos nucleicos e os genes, seguindo o nosso cronograma da disciplina, nesse formato, né, de aulas remotas devido à pandemia do novo coronavírus. Bom, o objetivo da aula é demonstrar a importância do DNA e da informação gênica, falar brevemente sobre os principais métodos de manipulação gênica e dar alguns exemplos, né, da aplicação desse conhecimento. Bom, os ácidos nucleicos eles foram descobertos em 1869 por Michell, né, que viu a presença, então, né, de DNA nas bandagens de ferimento. O papel dos mesmos, né, na transmissão, né, da hereditariedade e no controle da atividade celular foi esclarecido apenas em meados do século XX. A gente sabe, né, que os ácidos nucleicos eles carregam então as instruções, as informações necessárias para a construção de organismo. É ele que vai direcionar suas características bioquímicas, fisiológicas, anatômicas e, inclusive, de comportamento. Bom, a gente muito que se conhece sobre a replicação do DNA são através de estudos, né, em Escherichia coli, né, que é um modelo de estudo para diferentes campos, né? Então, para a genética, a gente conhece bastante sobre a replicação de bactérias. Então, em bactérias, né, o DNA, né, o genoma é uma molécula grande e circular, né, que forma um único cromossomo, havendo também DNAs extras cromossomos circulares, que são os plasmídeos. Já nas células eucarióticas, né, nós temos moléculas lineares de DNA associadas a proteínas que formam os cromossomos que estão localizados dentro do núcleo. Também há DNA em algumas organelas, como os cloroplastos e os mitocôndrias, e o RNA se encontra no núcleo e no citoplasma da célula. Os ácidos nucleicos, do ponto de vista químico, né, eles são macromoléculas formadas a partir de unidades denominadas nucleotídeos. Né? Então, né, cada nucleotídeo ele é complementar, né? Então a adenina é complementar à timina, a citosina à guanina, e o conjunto dessa informação gênica, né, distribuindo em determinada sequência, né, ao longo do DNA, determina então o conjunto da informação que vai ser replicada, transcrita e traduzida, né, em proteínas. O nucleotídeo ele resulta da associação, né, mediante ligações químicas covalentes de três tipos de elementos. Uma molécula de ácido fosfórico, os fosfatos, um açúcar de 5-carbono, pode ser uma pentose, no caso da ribose, ou desoxirribose, e uma base cíclica nitrogenada, que pode variar entre adenina, citosina, guanina, timina e, se for no RNA, uracila. As cadeias de DNA são formadas por nucleotídeos unidos de maneira covalente entre as extremidades 5' e 3'. Então aqui a gente tem essa unidade, né, da informação genética, que é o nucleotídeo. Então nós temos aqui um fosfato, nós temos um açúcar, que pode ser uma desoxirribose no caso do DNA, uma ribose no caso do RNA, e nós temos uma base, que pode ser as bases pirimídicas, né, a citosina, a timina ou a uracila, no caso do RNA, ou as purinas, que é a adenina ou guanina, certo? E o que vai variar entre o DNA e o RNA é que nós temos, então, a desoxirribose, né, ou nós temos, então, a ribose no caso do RNA. Essa é a diferença aqui entre o DNA e o RNA. Na década de 1940, vários trabalhos indicavam claramente que o material responsável pela hereditariedade era o DNA. Porém, o modo como essa molécula poderia segurar essa informação, ele só começou, né, a se vislumbrar em 1953, com o trabalho de Watson e Crick. Eles formularam um modelo de estrutura tridimensional do DNA. Duas cadeias de nucleotídeo formam uma
uma escada, né, de corda torcida, denominada então esse. Nessa escada, os ácidos fosfóricos, fosfatos, né, e os açúcares, eles estão nas partes verticais, né, eles são os corrimãos, e as bases nitrogenadas são os degraus, formam o centro dessa escada. As cadeias são antiparalelas, isto é, se uma corre na direção 5' 3', a outra é complementar e corre então no sentido 3' 5'. Ambas as cadeias estão unidas entre si por ligações de hidrogênio entre as bases. Entre adenina e timina nós temos 2 ligações de hidrogênio e entre citosina e guanina nós temos 3 ligações de hidrogênio. Então aqui, né, essa dupla hélice, um pedacinho da dupla hélice, então nós temos aqui, né, os fosfatos e os açúcares formando então esse corrimão. Os degraus são formados então pelas bases nitrogenadas, certo? Uma está uma fita está no sentido 5' 3' e a outra no sentido 3', 5'. Elas são complementares. Então, onde eu tenho uma adenina, eu terei uma timina. Onde eu tenho uma timina, eu teria uma adenina. Onde eu tenho uma guanina, eu teria uma citosina. Onde eu tenho uma citosina, eu teria uma guanina. Tá? E há 2 ligações então, de hidrogênio entre adenina e timina e 3 ligações de hidrogênio entre citosina e guanina. Bom, como as sequências são complementares, cada filamento pode servir como molde para a síntese de uma nova molécula. Então, no processo de replicação, né, essas fitas elas se abrem e elas são copiadas, dando origem então a 2 moléculas iguais. Nesse momento, né, da divisão celular, cada célula filha poderá receber uma molécula semelhante à da célula-mãe. É assim que a informação gênica vai sendo passada das células-mães para as células filhas. Então, o código genético. A autoduplicação do DNA permite que cada célula receba uma cópia do material genético com as instruções necessárias para a construção e funcionamento do indivíduo. O funcionamento de uma célula depende, fundamentalmente, de 2 tipos de moléculas. O ácido nucleico, né, que carregam a informação, que vão codificar as proteínas, que são, né, as macromoléculas com funções, então, estrutural, né, enzimática, né, e várias outras funções importantes no organismo. São as proteínas que modelam a forma que nós somos. Ambos estão relacionados, sendo que a estrutura primária de um polipeptídeo, né, uma cadeia polipeptídica, que é uma proteína, é codificada por um segmento de DNA. Então, o código genético ele é muito simples, né? Um aminoácido a cada 3 bases. Então, a cada 3 bases vai codificar um aminoácido diferente. Alguns aminoácidos são codificados por uma única tríplica, por exemplo, triptofano, UGG ou metionina, AUG. Outros admitem, né, outros aminoácidos têm vários códons diferentes, como a prolina. Né? Então, tem 4 códons diferentes que podem dar origem ao aminoácido prolina. O início da sequência ele é sinalizado sempre por AUG, né? O códon da metionina, que a gente chama de códon de iniciação ou start códon. Já o fim da sequência ele pode ser sinalizado por 3 trincas de nucleotídeos diferentes, o AA, o AG, o GA, que significam, né, o final da região codificante, ou o que a gente chama de stop códon, códon de parada também. Então aqui nós temos então a primeira base, que pode ser uma uracila, uma citosina, adenina ou guanina. Se for uma uracila, né, e a terceira base também for uma uracila, eu vou ter um aminoácido fenilalanina. Né? Se for uma citosina, a segunda base, eu vou ter uma serina. Se for uma guanina, né, eu vou ter um outro aminoácido. Então é assim, né? Se for uma citosina, uma uracila e qualquer uma das 4 bases na terceira posição, eu vou ter uma citosina. Né? Se eu tiver uma citosina, novamente uma citosina e qualquer uma das 4 bases, eu vou ter uma prolina. Uma isoleucina, adenina, uracila, adenina, uracila, citosina. E é assim que eu vou fazendo essa leitura do código genético. Então,
a cada 3 bases diferentes eu tenho um aminoácido diferente. Alguns códons codificam para o mesmo aminoácido. Por isso que se diz que o código genético ele é degenerado, né? Então, 4 bases organizadas, né? Elas, né, com 20 aminoácidos, elas dão uma combinação diferente de 64 trincas, né? Que podem dar origem ao mesmo aminoácido ou um aminoácido diferente, dependendo dessa combinação. Mudanças na sequência da base do DNA podem substituir um aminoácido por outro, né? E aí que começa a questão. Então, se eu tiver um GUG, se eu for substituído por um CGU, a valina será substituída por leucina. Mas se, quer dizer, então a gente diz que essa troca aqui, ó, um GUG por um CGU, né, houve uma troca aqui, né, no qual houve a troca, é uma troca não sinônima, né, porque a valina foi substituída por leucina. Mas aqui, se eu tiver substituído GUA por GUC, o aminoácido continuar sendo a valina, quer dizer, é uma troca aqui, né, que ela não alterou o aminoácido, né? Então, a gente disse aqui que é uma substituição sinônima, quer dizer, trocou o nucleotídeo, mas o aminoácido continua o mesmo. Perdas ou adições de uma base modificam o resto da sequência de peptídeo, né? Então, como eu tenho, né, uma sequência organizada que a cada 3 códons dá um aminoácido diferente, se eu adiciono o nucleotídeo ou se eu retiro o nucleotídeo, eu vou estar modificando então essa sequência de peptídeos. As pequenas mudanças ou mutações pontuais se devem a erros no processo de duplicação do DNA, né? Então, as mutações elas acontecem a partir de erros na enzima polimerase, na DNA polimerase, que é responsável por adicionar as bases no DNA. Então, a DNA polimerase ela tem uma taxa de erro de 1 erro a cada 10 milhões. Já a RNA polimerase, que copia a informação do DNA para transformar, então, ela transcreve essa informação em RNA mensageiro, que depois vai ser traduzido em proteínas, ela tem uma taxa de erro maior, de 1 erro a cada 10 mil nucleotídeos. Essas mutações elas podem ser induzidas, né, de maneira física, por raio V, por exemplo, né, o raio X. Então, o raio V, por exemplo, ao V vai criar dímeros de timina que vão interferir no processo de replicação do DNA. Tá? E essas mutações elas podem tanto ocasionar uma substituição, uma troca de nucleotídeo, né? Então, durante a cópia, a replicação do DNA, aqui uma guanina foi substituída por uma citosina, como eu posso ter a inserção ou deleção de bases. Tanto a inserção como a deleção são mais raras em relação à substituição de base. Por quê? Porque uma inserção, quanto uma deleção, muda o frame, né? Vai trocar aqui a ordem dos nucleotídeos, consequentemente vai trocar, né, os códons que podem dar origem a aminoácidos diferentes e, consequentemente, a proteína diferente. Bom, o que é codificado pelo código genético, né? O nosso genótipo, ele influencia o nosso fenótipo. O que é o fenótipo? É o conjunto de propriedades ou características observadas de um organismo, né? A cor dos olhos, a cor do cabelo, o tipo de cabelo, tudo isso está relacionado com o nosso fenótipo, que está diretamente relacionado com o conjunto de genes que nós carregamos no nosso DNA. Bom, alterações fenotípicas, o que pode trocar o nosso fenótipo, né? Então, por exemplo, se a gente pensar em termos do vírus, né? Então, se a gente pegar o vírus de influenza que causa gripe, né? Então, se eu mudo o genoma do vírus, pode ser que ele se torne resistente a uma droga antiviral, né? Então, por exemplo, o vírus de influenza ele é naturalmente resistente a amantadina e rimantadina por mutações do genoma. Bom, como é que se dá esse fluxo da informação genética? Então, a informação ela é codificada no DNA, ela é transcrita através de uma molécula mensageira, o RNA mensageiro, que leva, então, essa informação até os ribossomos para que
ela seja traduzida, então, em proteína. Né? O que os ribossomos vão fazer? Ele vai pegar essa informação, vai ser traduzida, né, na linguagem dos ácidos nucleicos, à linguagem das proteínas, sendo montada, então, um peptídeo. Então, com a informação que está presente no RNA mensageiro, a cada 3 bases, né, ele vai codificar um aminoácido diferente. E esses aminoácidos vão sendo ligados na sequência, formando uma cadeia peptídica, que é a proteína. Então, o fluxo da informação genética ele segue uma direção única. O DNA, que vai dar origem ao RNA, e o RNA, que vai ser traduzido em proteína. Né? Então, né, nós temos a informação lá no DNA, essa informação ela vai ser replicada, ela vai ser transcrita no RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele vai se ligar no ribossomo e vai traduzir essa informação, quer dizer, a cada 3 nucleotídeos eu vou adicionar então, né, um aminoácido diferente. E quem faz esse processo de adição? É uma molécula chamada RNA transportador. Então veja como os RNAs eles são fundamentais no processo de síntese proteica na célula. Né? Eles carregam a informação gênica, eles fazem parte do ribossomo e eles também carregam os aminoácidos para formar então a cadeia polipeptídica ou a nossa proteína. Essa comparação simples a gente já pode ver que o processo de transcrição e tradução ele é muito mais rápido em bactérias do que em células eucarióticas, né? Ponto para as bactérias, certo? Então, as bactérias, os procariotos são muito mais eficientes nesse processo. Consequentemente, né, o processo de replicação vai ser muito mais rápido em bactérias do que em células eucarióticas. Ele foge, então, desse dogma central da biologia. Bom, a síntese proteica ela é feita pelos ribossomos, né? Então a gente já viu que os ribossomos eles são formados por proteína e moléculas de RNA, né? Os RNAs ribossomais, e é nele que vai ocorrer esse processo, né, de decodificação, né, do RNA mensageiro, né, numa cadeia polipeptídica que vai dar origem à nossa proteína. Então, nas síntese proteínas, nós temos 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro que leva a informação, o RNA ribossomal que está ligado aos ribossomos, né? E o RNA transportador que vai ligar ou levar cada aminoácido, né, para ser ligado nessa cadeia peptídica nascente. Então, o ácido ribonucleico mensageiro, o RNA mensageiro, ele é de tamanho variável, de filamento único, né? Então, é uma molécula de RNA simples. Essa molécula de RNA mensageiro ela leva até os ribossomos a informação genética, que vai ser transcrita, né, em trincas de base, os códons, que são complementares a algum segmento da cadeia. Então, traduzindo aqui, mostrando através de uma imagem, desenhando para vocês captar. Então, nós temos lá o DNA, que está no núcleo, né, no caso das células eucarióticas. Ele vai ser, então, transcrito, né, pela RNA polimerase no RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai passar por um processo de amadurecimento, vai formar um RNA maduro, vai atravessar o poro nuclear e vai sair no citoplasma. Lá no citoplasma, né, ele vai se ligar aos ribossomos que vão guiar esse processo de síntese proteica, no qual os RNA transportadores vão trazer cada aminoácido e vai se ligar de acordo com a sequência aqui, com o códon, nessa trinca aqui, um aminoácido diferente que vai dando origem, então, à cadeia polipeptídica. É assim que a informação ela sai lá do DNA e se transforma, então, em proteína, né? Nós temos que lembrar, né, que nas células eucarióticas nós temos a presença de regiões codificantes, os exons, e regiões não codificantes, que são os introns. Então, nesse processo, né, para dar origem a um RNA, mensageiro maduro, então, as regiões de intron, elas têm que ser removidas, né? Então, o RNA, né, esse processo de remoção dos introns é chamado de splicing, né? Então, ele dá uma origem ao pré-RNA, e o RNA, depois que ele recebe o CAP e a cauda de poliA, que é uma proteção para que ele não seja degradado rapidamente no citoplasma, ele forma o RNA maduro e ele está pronto
para atravessar o polo nuclear e sair para o citoplasma. E aí, cada um conjunto de 3 bases vai dar origem a um aminoácido diferente, e essa cadeia de aminoácido, essa cadeia polipeptídica, né, vai dar origem às proteínas. Então, a síntese proteica, né, então, associada a proteínas, o ácido ribonucleico, ribossômico, ou RNA, ele forma as 2 subunidades dos ribossomos, que são estruturas celulares onde ocorre a síntese proteica. O ácido ribonucleico de transferência, ou tRNA, é capaz de reconhecer simultaneamente um aminoácido e um códon. Existem 61 tipos moleculares diferentes de RNA transportador, né? Então, nós temos lá a informação DNA, ela é, então, transcrita em RNA mensageiro, que vai levar essa informação, que vai se ligar ao ribossomo para traduzir na forma de proteínas, e quem faz isso são os RNAs transportadores, que levam então os aminoácidos, né, e os RNAs ribossomais que estão lá nos ribossomos. Bom, como é que é formado o ribossomo? Então, ele é formado por uma subunidade maior e uma subunidade menor, né, a 50S e o 30S, e ele tem também, né, ligados, né, essas subunidades é formada por proteínas e RNA ribossomal. Quando essas subunidades estão juntas, elas formam o ribossomo. O ribossomo ele tem 3 sítios, né, que é um sítio de entrada, né, e um sítio peptídeo, onde ocorre a transferência, né, do peptídeo através do RNA transportador, e um sítio de saída. Então, né, o RNA transportador ele chega, ele reconhece ali, né, o sítio, então é o sítio de entrada. Depois há essa transferência, né, do aminoácido para a cadeia polipeptídica, e aí um sítio de saída no qual então o RNA transportador ele sai. Né? Então aqui mostrando em detalhes esses 3 sítios, né? Então primeiro aqui o sítio de entrada, onde o RNA transportador está trazendo o aminoácido. Esse aminoácido ele vai ser transferido, esse processo aqui, esse é o sítio peptidil, né? Ocorre a transferência então do aminoácido para a cadeia polipeptídica, e depois nós temos um sítio de saída, onde o RNA já sem um aminoácido vai sair para buscar outro aminoácido. E é assim que ocorre esse processo de formação da cadeia polipeptídica aqui. Bom, nas células procarióticas, né, eu falei que esse processo é mais simples, porque ela não precisa, né, ela não tem núcleo, né, então ao mesmo tempo que já está sendo transcrito, essa informação gênica já está sendo traduzida, isso faz com que ela seja muito eficiente. Ela pode conter cerca de 2.500 genes, nem todos funcionando de maneira simultânea. Por exemplo, se houver lactose no meio e faltar glicose, as bactérias elas vão sintetizar então as enzimas para que a lactose seja degradada. Se faltar o aminoácido triptofano no meio, elas vão produzir várias enzimas necessárias para fazer a síntese de triptofano. Isso se vê facilitado pela agrupação dos genes correspondente em bactérias que eles estão organizados na forma de óperos. Então, são grupos de genes. Então, por exemplo, todos os genes que eu preciso para sintetizar, né, para processar a lactose, eles estão reunidos numa região do genoma que é chamada de operon. Todos os genes necessários para, né, para sintetizar então o aminoácido triptofano estão reunidos numa região do genoma determinada então operon. Bom, esse processo então de ligar e desligar, né, estão envolvidas 3 regiões anteriores à sequência codificadora: o promotor, o operador e o regulador. Como é que funciona isso, pessoal? Então, uma enzima RNA polimerase ela encaixa no promotor para se deslocar ao longo do gene. Proteínas sintetizadas pelo gene regulador agem no operador, abrindo ou bloqueando a passagem, né, da RNA polimerase. Esse mecanismo possibilita a indução ou a repressão da transcrição da sequência codificadora. Né? Então, a transcrição do DNA, ela é a formação do DNA, a formação do RNA, né, a partir do DNA, ela é feita pela RNA
polimerase, ela vai produzir tanto o RNA mensageiro, como o RNA transportador e o RNA ribossomal, sendo que as bactérias elas têm uma única RNA polimerase que faz todo esse processo. Bom, o que é um RNA policistrônico? Né? É uma molécula de RNA que pode codificar mais de uma proteína e que está sob um controle de um único promotor. Já o operon é uma unidade completa de expressão gênica que possui os três elementos, o operon, o operador e os estruturais. Né? Então, aqui mostrando o operon, então eu tenho uma região promotora, que é uma sequência de DNA, que vai ser reconhecida pela RNA polimerase. Então, a RNA polimerase ela vem lendo o genoma, quando ela encontra o promotor, ela reconhece essa região. Opa, essa é uma região que precisa ser transcrita. Se ela estiver livre, ela vai ser transcrita. E quem vai deixar essa região livre ou não para ser transcrita é o operador, que é uma sequência que está ao lado do promotor, né, e que tem o papel de deixar essa sequência livre, acessível ou não para RNA polimerase. E depois nós temos os genes estruturais, né, são uma sequência codificadora que pode variar de 2 a 20 genes. Então, para o promotor lá QZ, tá, ele funciona, né, como é que ele funciona? Então, nós temos lá, né, uma região promotora, nós temos o operador, né, e nós temos lá os genes estruturais. Então, na presença de lactose e na falta de glicose, o que acontece? Quando eu tenho glicose, a glicose se liga aqui no operador e não deixa o promotor livre para RNA polimerase. Mas quando falta glicose, o operador fica livre, então a célula começa a codificar, né, o RNA mensageiro, que vai copiar essa informação para que esses 3 genes aqui sejam, então, transcritos e traduzidos em proteínas. E o que são esses 3 genes, pessoal? São, né, as enzimas necessárias para o processamento da lactose. Então, nós temos então, uma enzima que é a beta-galactosidase, a lactose permease e a beta-galactosidase transacetilase. Então, em bactérias no operon, se eu tenho glicose, a glicose ela está tapando o operador, ela não deixa que esses genes sejam, então, transcritos e traduzidos. Né? Na falta de glicose, então, o operador fica livre, a RNA polimerase vem, reconhece a região e codifica esses 3 genes que vão ser traduzidos nessas 3 enzimas que vão poder fazer a quebra e o processamento da glicose. Né? Então, a organização dos genes de uma mesma via metabólica, operons, permite que a célula se adapte rapidamente às condições ambientais com certa economia de recursos. Então, acabou a glicose no meio, eu tenho lactose, e rapidamente ela vai produzir as enzimas para degradar essa lactose. Se ela tem glicose, para que ela vai, né, produzir enzimas para quebrar a lactose? Não tem porquê. Então, por isso que na presença de glicose, esse operon ele fica inativo. E é importante que vocês entendam como é o funcionamento do seu operon, porque essa é uma maneira simples, pessoal, de explicar como é que funciona essa questão, né, do código genético e da transformação, né, dessa informação que está lá no DNA em RNA e proteína. E que vocês entendam que nem todos os genes são expressos ao mesmo tempo, há um controle. Né? E por que a célula não expressa todos os genes ao mesmo tempo? Para poupar energia. Se todos os genes fossem expressos ao mesmo tempo, ia ser um consumo de energia muito alto. Então a célula não faz isso, ela poupa energia. Além disso, muitos genes só são necessários em determinada fase, né, do organismo. Vocês lembram lá aquele exemplo que eu dei na aula que eu falei sobre proteoma, que nós tínhamos ali o ovo, o pintinho e a galinha? Né? Então, todos os 3 têm a mesma informação genética, só que eles têm características diferentes. Por quê? Porque em cada fase eles precisam, né, de um conjunto de genes necessário. Então, os genes nunca são expressos todos ao mesmo tempo. Tá? E é importante que vocês entendam como que se dá essa regulação, né, nesse processo de expressão dos genes. Então, o funcionamento do operon ele depende da função exercida pelos genes, né, degradação ou síntese. Por isso, a presença de lactose induz a transcrição do operon-LAC
e na ausência de lactose, o operon deixa de funcionar. Ela não vai produzir as enzimas para quebrar a lactose se eu não tenho lactose. Já no operon triptofano, a presença do triptofano reprime a transcrição das enzimas necessárias para sintetizar esse aminoácido. Se a bactéria está encontrando, então, esse aminoácido no ambiente, ela não precisa produzir enzimas, né, codificar enzimas que vão produzir o aminoácido, ele já está ali presente. Né? Então, nas células procarióticas, além dos genes funcionarem em blocos, a síntese proteica também começa quando o RNA mensageiro ainda está sendo transcrito. Por quê? Vocês lembram lá? Está todo mundo ali no citoplasma, não há uma barreira, né, como nas células eucarióticas, onde eu tenho o núcleo, né, segmentado e depois eu tenho o citoplasma. Nas células procarióticas não há essa divisão. Então, a molécula de RNA, né, o DNA, ele já está sendo transcrito em RNA mensageiro, que já está sendo ao mesmo tempo traduzido em proteínas. Então, esse processo ele é simultâneo e contínuo. Com isso, né, se ganha agilidade no processo. Certo? Bom, já nas células eucarióticas, né, há também um controle, né, dessa questão de quais genes estão expressos e quais não estão. Se estima que numa célula humana há cerca de 30 a 35 mil genes, e desses só 3 a 5%, né, que são expressos ao longo da vida. Né? Por quê? Porque a gente não precisa de todos esses genes a todo momento, vai depender da qual fase a gente está. Os genes responsáveis por uma sequência de reações metabólicas se encontram dispersos, né, em um ou em vários cromossomos. Isso é uma diferença também. Você não tem esses agrupamentos, né, como esses operons bacterianos. Os genes estão dispersos em vários cromossomos. Isso faz com que o processo de ligar e desligar genes seja um pouquinho mais complexo, mas não é muito diferente do que acontece no operon LAC-Z. Né? Bom, o controle da transcrição começa na compactação do cromossomo e na metilação, né, de algumas bases, podendo dificultar o acesso da maquinaria de transcrição ao DNA. Esta inclui fatores de ativação, fatores de transcrição e proteínas reguladoras, algumas das quais dependem de outras sequências estimuladoras ou inibidoras distante dos genes em até vários milhares de pares de base. Então, como eles estão em cromossomos diferentes, se vocês têm intron e exon, então faz com que essas regiões nem sempre estejam próximas. Elas podem estar em cromossomos diferentes e distantes muitos milhares de pares de base. E por isso também que é difícil localizar, né, a posição do gene e como que são essas regiões funcionais de cada gene no genoma dos eucariotos. Então, o gene ele vai ele vai conter regiões codificantes e não codificantes, né, os exons e os introns. Você também vai ter uma região de início da transcrição, uma região do final da transcrição, que vai dar origem então ao gene. Então, ao reconhecer a presença dos fatores e proteínas reguladoras na região anterior ao gene, a RNA polimerase encaixa nas sequências promotoras da transcrição. Associada a outros fatores adicionais, a enzima se desloca, abrindo a dupla hélice, né, de DNA e transcrevendo a sequência codificadora de um ou outro filamento no RNA. Então, ela vai ler a sequência do DNA para codificar então o RNA mensageiro. A enzima avança na direção 5' 3', sendo que várias moléculas, né, de RNA polimerase podem estar transcrevendo o mesmo gene. Então, isso também é uma forma de você acelerar o processo. Você não tem só uma enzima RNA polimerase, você tem várias. Então, elas se encaixam e elas começam a produzir RNA mensageiro. Então, você vai produzir uma grande quantidade de RNA mensageiro que vai sair para o citoplasma para ser traduzido numa grande quantidade de proteína. Tá? Então, você não vai ter só uma molécula, você vai ter várias moléculas sendo produzidas ao mesmo tempo. A síntese acaba quando a RNA polimerase encontra uma sequência finalizadora, stop codon. Uma vez cumprida sua tarefa, a molécula de RNA polimerase ela é liberada, a enzima é liberada, ela já transcreveu ali o nosso RNA mensageiro. Regiões denominadas UTR de região não traduzida são portadoras de sequências
sinalizadoras que não serão traduzidas. As sequências reguladoras levam, além do sítio de união ao ribossomo, outras que podem determinar quando e por quanto tempo e em que células o gene será transcrito. Nos organismos eucarióticos, a estrutura do gene é fragmentada. A sequência gênica é transcrita por inteiro no RNA, e aí há um mecanismo de corte e liga que elimina as sequências intercalares, que são os introns, que permanecerão no núcleo. Já as sequências restantes, que são os exons, formarão o RNA mensageiro que sairá do núcleo para o citoplasma. O número e a extensão dos introns ela varia em diferentes genes. Então, a presença dos introns, pessoal, também é uma forma de controlar o que vai ser expresso e o que não vai ser expresso. Tá? As consequências biológicas desse mecanismo são importantes. Proteínas sintetizadas utilizando as vias alternativas de corte e liga permite que um único gene se expresse de maneira diferente em diversos tecidos. O RNA transcrito ele recebe um revestimento inicial, o CAP, que dirigirá ao ribossomo, e uma cauda de poliar que lhe dará estabilidade na sua viagem até a máquina de tradução. Então, o RNA maduro ele tem um CAP, que é um complexo aqui, que protege ele durante esse processo, essa viagem dele desde o núcleo até lá o citoplasma, para ele poder ser lido pelos ribossomos. Ele também tem uma cauda de poliar. Então, esse processo de remoção dos introns e união dos exons é formado de splice. Então, após o splice, eu vou ter então, um RNA mensageiro maduro, já com o CAP e a cauda de poliar, que vai poder sair do núcleo do citoplasma. A síntese proteica se inicia depois do RNA mensageiro atravessar a membrana nuclear e migrar para o citoplasma. A tradução também envolve a participação de numerosas enzimas e proteínas reguladoras. Algumas moléculas de RNA mensageiro levam sequências sinalizadoras que as dirigem até os ribossomos associados ao retículo endoplasmático, sendo as proteínas sintetizadas secretadas fora da célula. Outras moléculas de RNA mensageiro serão traduzidas nos ribossomos livres no citosol, no citoplasma, sendo as proteínas resultantes utilizadas no mesmo lugar ou nas organelas celulares. O RNA mensageiro reconhece o ribossomo mediante uma sequência específica. A associação entre ambos dá início à síntese peptídica ou síntese proteica. Cada RNA transportador carrega o aminoácido que lhe corresponde até a cadeia peptídica, e a complementariedade entre um dos códons do RNA mensageiro e o anticódon do RNA transportador garante que este coloque o aminoácido no lugar adequado na sequência. Existem vários mecanismos de regulação envolvendo a ação das proteínas associadas ao complexo ribossômico, variações na vida média do RNA mensageiro, inclusive a tradução do RNA mensageiro por vários ribossomos ao mesmo tempo. Então, também você vai ter vários ribossomos ligados ali ao RNA mensageiro para que sejam formadas várias cadeias peptídicas e você acelere essa produção da proteína que a célula está precisando naquele momento. O peptídeo sintetizado passará por diversas modificações e associações até se constituir no produto final ativo, uma proteína com uma estrutura quaternária determinada. Então, você tem lá as informações, então, recapitulando, elas estão lá no seu DNA. No DNA você tem regiões codificantes, que são os exons, e regiões não codificantes, que são os introns. Então, nesse processo de transcrição, a RNA polimerase ela copia então, essa informação no RNA mensageiro, que contém então, regiões de intron e exon. Aí, esse pré-RNA ele passa por um processo de amadurecimento, onde ele vai receber o CAP e a cauda de poliar, e as regiões não codificantes, que são os introns, elas são removidas. Então, só sai da célula o RNA mensageiro maduro, contendo, então, a região de exons conectadas. E aí ele está pronto para sair para o citoplasma e ser traduzido em proteínas. É assim que funciona, então, esse ciclo da informação gênica, desde o DNA até a proteína. E é fundamental que vocês entendam bem esse processo. Se vocês tiverem dúvida, eu peço que vocês procurem vídeo no YouTube, animações que vão facilitar a visualização de vocês de como ocorre o processo de síntese proteica na célula, desde a replicação e transcrição do RNA
passando pelo processo de tradução até a formação da proteína. Isso é essencial para a carreira de vocês. Essa sequência TA, CC, GG, AT. Então, o primeiro códon lá, TAC, né? CC, vamos lá, GAA, ó. GAA, a glutamina. Ficou claro, então, como usa então essa tabela? Então, a região complementar, então vai se complementar. Se eu tenho T, eu vou ter um A, se eu tenho um A, eu vou ter uma timina. Qual que vai ser a sequência do RNA mensageiro? Então, a mesma coisa, só que eu tenho que lembrar que, então, se eu tenho uma timina, vai ser uma adenina. Se eu tenho uma adenina, não vai ser timina, porque no RNA mensageiro eu não tenho timina, eu tenho uracila, né? E depois, né, eu vou pegar esses códons e usar, então, essa tabela para, né, ver quais são os aminoácidos codificados. Por que é importante que vocês façam esse exercício? Porque esse exercício é a base para vocês entenderem como que uma informação ela sai lá do DNA e ela é transformada, então, numa proteína. Bom, aí, pessoal, nós temos o complexo mundo dos RNAs. Os RNAs, a função deles não é só essa de, né, transferir a informação do DNA e levar, então, né, até os ribossomos, ou fazer parte dos ribossomos e também carregar os aminoácidos. A função deles vai muito mais além disso, né? Então, nós temos, eles também são fundamentais no processo de regulação, né, de síntese proteica na célula, né? Então, nós temos moléculas de RNA que auxiliam, então, a regular esses processos celulares. Nós temos, por exemplo, né, pequenas moléculas de RNA, que são chamadas de sRNA, né, do inglês small RNA, e elas têm uma importância fundamental no processamento de introns e exons e também na regulação da expressão gênica e na conservação de números, né? A estrutura molecular do RNA permite o pareamento de uma molécula de sequência complementar, a associação com proteínas e o desenvolvimento de uma atividade catalítica. Dentre os diversos tipos de RNA descritos nos últimos anos, destacam aqueles que impedem a expressão gênica no nível da tradução. Trata-se de moléculas de RNA de filamento duplo que são clivados por enzimas em pequenos fragmentos de aproximadamente 20 nucleotídeos. A associação entre um pequeno fragmento e o complexo proteico RISC de RNA Induced Silence Complex é um complexo de silenciamento induzido por RNA desencadeia a degradação de um dos filamentos. O filamento restante permanece associado, então, ao complexo proteico RISC, podendo parear com qualquer RNA mensageiro parcial ou totalmente complementar, bloqueando a tradução ou promovendo sua destruição. Por que existe isso aqui na célula, pessoal? Vocês viram que, né, o processo, né, de transcrição, né, da informação, né, a transcrição da informação gênica que está no DNA até chegar, né, à proteína, ela começa no núcleo. Então, a célula ela vai transcrever aquela informação em RNA mensageiro, que depois vai ser lido pelas células em proteína. Só que a célula dá o comando para fazer isso, então a gente já comentou que tem várias moléculas de RNA polimerase, né, da enzima que vai fazer a cópia em RNA mensageiro. Se é RNA mensageiro, então vai sair várias moléculas no núcleo, vai para o citoplasma, que vão ser lidos por vários ribossomos ao mesmo tempo, para dar origem a várias moléculas de proteína. Só que em determinado momento a célula fala, olha, chega, para, eu não preciso mais dessa proteína. O que a célula vai fazer com aquele RNA mensageiro que já está pronto no citoplasma? Então, por isso que existe esse mecanismo, né, essas moléculas de RNA, que podem clivar, então, o RNA mensageiro para que ele não seja mais traduzido em proteínas. Tá? Então, por isso que eles são importantes também nesse processo de regulação do ciclo de replicação na célula. Atinge moléculas de RNA endógenas e exógenas, permitindo silenciar a expressão de um gene e também eliminar moléculas de RNA viral. Então, também é uma forma importante de defesa da célula contra vírus, né? Então, aqui mostrando como acontece. Então, você tem uma molécula de RNA de cerca de 20 nucleotídeos
e esse complexo enzimático chamado RISC, então eles se juntam, né? E eles conseguem, então, reconhecer uma molécula, seja um RNA mensageiro ou um RNA viral, e eles formam uma fita complementar e depois, né, esse RNA ele é destruído. Tá? É assim que funciona esse RNA sintetizador. Tá? Bom, seguindo esse assunto sobre a importância do código genético, né, a gente não pode deixar de falar do nosso genoma humano. Né? O genoma humano ele é composto, né, por 3,2 bilhões de pares de base, né, então ele é muito grande, né, e o termo genoma ele corresponde a todo o conjunto completo de cromossomos haploides que contém toda a informação genética de um indivíduo capaz de codificar aqueles 30 a 35 mil genes que a gente mencionou anteriormente. O genoma nuclear da espécie humana está representado em 24 cromossomos diferentes, 22 autossômicos, né, mais o XY, em cada um dos quais há uma molécula de DNA. Devido à presença de DNA nas mitocôndrias, né, de herança exclusivamente materna, existe também o genoma mitocondrial. Quer dizer, todo o genoma que tem no mitocôndria você herdou da sua mãe. Em 1990 teve início o Projeto Humano, né, um dos projetos científicos mais ambiciosos já realizados envolvendo pesquisadores de mais de 200 países com a tarefa de mapear e sequenciar o DNA humano. Um projeto que era para ser finalizado somente após 15 anos, na verdade ele conseguiu ser concluído em 2000, onde, né, tivemos 2 consórcios trabalhando ao mesmo tempo. Um consórcio formado pelo International Human Genome Sequence Consórcio e o Celera Genomics, que era uma empresa. Né? E ambos conseguiram completar, né, o rascunho do genoma, que foi publicado quase na mesma época, né, um na Nature e outro na Science. Então, aqui ele é um resumo desse sequenciamento do genoma humano, que começou lá em 1990, né, e foi concluído parcial em 2001 e finalizado em 2003. E por que ele é importante? Né? Porque várias tecnologias foram desenvolvidas, né, durante esse processo, aperfeiçoado durante, né, o sequenciamento do genoma humano. Tá? E essas tecnologias que foram desenvolvidas e aperfeiçoadas, elas são fundamentais para a tecnologia. Então, o genoma humano ele tem 3,2 bilhões de pares de base, ele codifica de 30 a 40 mil genes, e somente 2% de todo esse DNA codifica proteínas. O resto são regiões repetidas, introns, certo? O número de genes de organismo como a mosca, né, a mosca da fruta, Drosophila melanogaster, ou o verme, né, chamado de Caenorhabditis elegans, é 3 vezes menor. Compartilhamos com esses organismos alguns genes e contamos com outros que são característicos dos vertebrados, como, por exemplo, vários genes referentes ao sistema. Bom, no genoma humano nós temos, né, parte, né, dos cromossomos, né, de genes que codificam, então, né, as informações necessárias para a produção de proteínas, né, que vão ser úteis, né, com funções estruturais, de defesa e enzimáticas. E nós temos vários, né, uma grande parte de genes que são considerados DNA lixo, entre aspas, né, que são regiões que não codificam, regiões de intron que a princípio não têm importância, mas têm importância na célula sim. Também temos regiões repetidas, regiões não codificadoras, cuja função direta ainda não é bem conhecida e ocupam pelo menos 50% do genoma. O tamanho do gene ele varia em torno de 3.000 bases. No genoma humano, nós temos regiões que são chamadas, né, de SNPs, que esse termo vem de single nucleotídeo polimorfismo, ou né, a mudança de um único nucleotídeo. Isso faz com que cada um de nós seja único. Então, se eu pegar o genoma aqui de 2 pessoas aqui da sala, em uma determinada região, pode ser que essa região há uma diferença a nível de
um único nucleotídeo, né? Então, se estima que cada pessoa tenha um conjunto de 3.000 SNPs diferentes. E a gente pode usar essa informação, esses SNPs, que são únicos para cada pessoa, né, para que essa informação seja utilizada, por exemplo, na identificação das pessoas, para que essa informação, né, seja usada, por exemplo, para provar se a pessoa, né, se eu quero descobrir se a pessoa é o pai ou não, se eu quero descobrir se é aquela pessoa que cometeu um crime ou não, devido a essa característica, né, desses conjuntos de SNPs, ele ser único para cada pessoa. Também a suscetibilidade, né, a uma série de doenças pode estar relacionada a SNPs, né? Então a gente mapeia esses SNPs para ver se a pessoa tem uma tendência a desenvolver determinada doença, como o câncer e outras doenças genéticas. Hoje nós temos os laboratórios, né, fazendo sequenciamento de genomas humanos e fazendo mapeamento dessa informação. Onde eu posso procurar essa informação? Eu posso encontrar essa informação no banco de dados, né, o GenBank, que a gente vai falar dele mais para frente, quando vocês chegarem lá na disciplina quando vocês forem fazer bioinformática comigo, a gente vai falar em detalhes sobre o banco de dados. Então, a genômica e a bioinformática, né, que é o uso de ferramentas de informática para lidar, então, com esse volume de informação grande, né, elas têm sido desenvolvido, né, e tem trazido novas tecnologias e métodos computacionais e matemáticos para analisar essa informação e para que essa informação seja utilizada, né, para o estudo de genoma e também, né, de tudo que está relacionado ao genoma. Então, doenças, né, quais informação genética codificada, né, quais os efeitos, né, dessa informação em vivo e in vitro, né, como é que a gente consegue manipular essa informação em sílico, né, quer dizer, né, através do computador. Então, a genômica ela surge como uma nova disciplina que tenta responder, por exemplo, algumas questões fundamentais. Onde estão os genes? O que eles codificam, certo? Junto com a genômica, né, e a bioinformática, à medida que se avançou, né, no sequenciamento, hoje nós temos o sequenciamento de nova geração, que consegue, então, produzir um volume de dados muito maior, mas que podem ser processados, então, no notebook, graças, então, à ferramenta informática. Bom, além, né, da genômica, nós temos a transcriptômica, que é o quê, né? O que faz cada gene? Que tipo de informação ele é transcrita, né? É um RNA, esse RNA ele dá origem a uma proteína ou ele dá uma origem a um outro RNA? Então a gente pode estudar, por exemplo, né, qual que é a informação que está sendo transcrita pela célula, ou seja, qual que é o transcriptoma, né? E a gente pode usar essa genômica funcional, né, e para comparar, então, o tipo de informação que está sendo transcrito numa célula saudável com uma célula doente, por exemplo. A gente pode chamar isso de genômica comparativa. Paralelamente, né, nós temos outras áreas, né, além do transcriptoma, né, onde a gente vai definir, então, né, o padrão de expressão genética da célula. Também podemos estudar o conjunto de proteínas, né, que essa célula produz, a gente já falou, né, da proteômica, né, assim como qual que é a função dessas proteínas no metabolismo, que a gente chama de metabolômica. Por isso que a gente vive hoje a era ômica, né, onde o conjunto do que é expresso, de qual a informação gênica que a célula carrega, o que é expresso, como esses metabólitos, né, são transcritos e se interagem para a gente entender, então, o funcionamento das células de doença. A genômica tem aplicações imediatas no campo médico e farmacológico, né? Hoje se fala, então, na farmacogenômica, né, que é você sequenciar o genoma do paciente, você ter acesso a características, então, desse paciente e moldar, então, drogas para que causem menor efeito colateral naquele paciente de acordo com a sua informação gênica, né? Isso é o que tem de mais moderno hoje na farmacogenômica, certo?
Estima-se que entre 30 a 40 mil genes humanos, né, sendo que 5 a 10 mil poderia ser alvo de novos produtos farmacológicos. Então, a gente tem usado então, as ferramentas de bioinformática para procurar, né, alvos para drogas farmacológicas. Se forem consideradas proteínas, o número de alvos pode ser multiplicado por 10. Paralelamente ao genoma humano, genomas de várias outras espécies têm sido sequenciados e disponíveis no banco de dados. Então, esse volume de informação genética ele só cresce, né? E as aplicações são várias, desde a identificação de micro-organismos patogênicos, controle da qualidade de alimentos, a medicina molecular, testes genéticos, na agronomia pecuária, na indústria farmacológica, na identificação das pessoas, em estudos antropológicos e evolutivos. Nós vamos ver muitas dessas aplicações em aulas futuras aqui, né? Em 2009, mais de 4.500 projetos, né, estavam em andamento, né, na detecção de genomas de bactérias, de eucariontes, de arqueias e estudos de metagenômica. Estudos de metagenômica têm crescido bastante e a curto e médio prazo essa informação ela tem sido revertida no desenvolvimento para diferentes áreas, incluindo agricultura, pecuária e indústria química. Na pecuária, por exemplo, nós temos o mapeamento, né, das raças bós índicos, né, que é o gado Nelore, que está muito bem adaptado aqui. Estudos sobre a genoma funcional do boi, do frango e da abelha estão em andamento nesse momento. Consequentemente, o número de informações gênicas que tem sido depositado no banco de dados, ele não para de crescer e por isso, né, que esse ramo da bioinformática ele tem se desenvolvido muito, porque a informação, o conjunto de informação gênica, hoje, ele é maior do que a nossa capacidade de processamento. Tá ok, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje, né? Segue algumas sugestões de leitura aqui, alguns livros, como o nosso livro base da disciplina Biotecnologia. Nós temos a versão 2016 disponível no Google Sala de Aula para vocês. Se ficar com dúvida, vocês podem me enviar um e-mail ou tirar dúvidas através do WhatsApp, ok? Então, até a nossa próxima aula.